Bom dia. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Francisco José Carvalho e estou aqui para apresentar este livro, O Direito e o Camundongo. Caríssimos, este livro nasceu da preocupação de se analisar o mundo contemporâneo, mais precisamente o comportamento humano desordenado. É muito comum na sociedade atual ouvir as pessoas falar sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é justo, sobre o que é injusto. É possível também verificar que essas mesmas pessoas que reclamam das situações subjacentes da sua vida, como por exemplo o poder público, a má qualidade dos serviços públicos, a má qualidade das situações de sua vida. Essas mesmas pessoas que reclamam disso acabam por praticar atos contra as regras jurídicas, contra o Estado de Direito e contra tudo aquilo que poderia gerar harmonia e paz social. Quando se propõe escrever um livro, O Direito e o Camundongo, na verdade quer se propor uma reflexão do comportamento humano. Foi isso que foi feito neste livro. Uma releitura dos comportamentos humanos à luz da regra de direito, tendo por referência a análise de um pequeno animal chamado camundongo. O camundongo é havido como uma espécie de ser nojento e ser imundo. Mas poucas pessoas fazem uma reflexão do que realmente é este camundongo. O camundongo pode ser havido como um ser mau, se ele for considerado apenas aquele animal que entra na sua casa e faz as imundícies que todos nós conhecemos. Mas se analisarmos aquele pequeno roedor de laboratório, que fica anos a fio correndo numa pequena redoma de ferro para buscar a cura para as nossas doenças, este é um bom camundongo. Na sociedade em que vivemos, há pessoas que têm comportamentos maus, como os maus camundongos que invadem nossas casas. Esses comportamentos maus dessas pessoas, como por exemplo, invadir a fila nos bancos, se colocar na condição de coitadinhos, de pobrezinhos para pedir favores públicos, aquelas pessoas que invadem terras, que enfileiram os movimentos, os chamados sem terras, para postular terra, para postular moradia, para postular a chamada casa própria. Essas pessoas, muitas vezes, munidas de pensamentos maus, acabam por praticar ações também más. E estas ações conduzem à desarmonia social e não à harmonia. No livro, na verdade, nós defendemos a existência de um estado da desordem, um estado que se contrapõe ao estado da ordem. É muito comum nos fins de semana, durante a semana, por exemplo, os jovens nas cidades brasileiras usarem os chamados pancadões, carros com alto som, som de toda sorte, produzindo barulho, músicas pornográficas com conteúdo de dupla, tripla mensagem, provocando verdadeira perturbação social. Isto é uma desordem. Isto gera uma desarmonia. Os proprietários das casas, as pessoas, não têm como reclamar. E se reclamam, são havidos como quem não quer contribuir para a moral e a convivência social. O Estado é um Estado fragilizado, é um Estado que não cumpre as próprias normas jurídicas, e a pretexto de que muitos têm direito, precisam exercer a democracia, acabam por subverter a ordem do Estado, vindo a criar verdadeiras confusões. Práticas contra o Estado de Direito eu vejo todos os dias. Na sociedade em que vivemos, é muito comum as pessoas se revestirem da condição de coitadinhas para pleitear
benefícios públicos. Mas também se sabe que o próprio Estado pratica ações más, ações que nós defendemos e tratamos como ações camundônicas, isto é, ações que se assemelham a posturas más. Isto não é o que prevê o Estado de Direito, não é o que prevê o Estado da Ordem. Ao contrário, o Estado de Direito, o Estado da Ordem, prevê a chamada solidariedade social. O Estado quer que cada um de nós promovamos a paz e a justiça, construindo a solidariedade social. Mas como construir a solidariedade social se no trânsito eu não sou solidário? Se no trânsito eu abuso de direitos que não tenho? Se uso o celular ao manobrar à direita ou à esquerda? Ou até mesmo ao cruzar o farol ou ao cruzar os cruzamentos da via pública? Se eu não respeito os idosos, se eu não respeito meu pai, minha mãe dentro de casa, eu também tenho ações más. E estas ações contrariam a ordem ética e moral da boa convivência familiar. E vai certamente repercutir na sociedade, porque as minhas posturas más me conduzirão também a ações más na sociedade. A sociedade, meus caros, está perturbada. Está perturbada porque não sabe o que quer, não sabe o que pensa, não sabe o tipo de reflexão que se deve fazer no atual estágio em que vivemos. Infelizmente, as autoridades públicas, os governos, não educam, não cumprem a função de educar o povo. O povo pensa que está sendo educado, mas não está sendo educado. Está sendo enganado, está sendo preso por situações de ordem estatal. As organizações, a toda ordem, difundem a tal da sustentabilidade social, econômica, política, até mesmo religiosa. Mas, na verdade, usam do termo da sustentabilidade cunhada em Estocolmo, na Suécia, quando da Convenção de Meio Ambiente, onde os países se preocupavam em se buscar uma solução para a poluição ambiental no mundo, este termo sustentabilidade invadiu o discurso de toda a ordem e as perturbações políticos, sociais, econômicas e jurídicas desta terminologia faz do discurso da lápide de certas pessoas da sociedade para venderem a imagem de que são boas, de que são pessoas vocacionadas para a coisa pública. Quando, na verdade, muitos deles são vocacionados para a trambicagem. O governo, muitos dos quais estão lá, são verdadeiros trambiqueiros. O Estado faz políticas e acordos que não são de caráter e de cunho social, não são de caráter e nem promovem a justiça. Promovem a desarmonia, promovem as injustiças sociais. Caríssimos, onde vamos parar? Onde a sociedade brasileira irá parar com essa alteração exagerada de valores? Valores que antes eram havidos como um verdadeiro rubi. Antes eram havidos como uma pedra de toque da família, hoje alterados por conceitos relativistas de uma sociedade que não sabe o que pensa, não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar. E o pior de tudo isso, nossos filhos, nossos jovens, recebem esta cultura relativista de valores alterados, muitos dos quais por organizações que chegaram nos últimos 30 anos em nosso país, e mais precisamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que diz ser uma Constituição democrática. Mas, em nome desta democracia, estão subvertendo a ordem do Estado, a ordem das coisas e a ordem dos acontecimentos. Os valores da sociedade brasileira estão subvertidos pelo prazer exagerado
do sexo, pela musicalidade desordenada, pela ausência de contextualidade musical nas letras, na mente dos seus compositores e até, quiçá, daquilo que querem dizer, refletir, expor, colocar através das letras musicais. Vivemos um tempo que não é o tempo da harmonia social, mas o tempo da desarmonia social. Perturbações de toda ordem estão levando as pessoas na sociedade brasileira a se autodeterminarem como senhores de si, senhores da razão, senhores do seu tempo. De certo modo são, mas não da forma com que pregam. É difícil saber para onde caminha a sociedade brasileira, para onde caminha a política brasileira, para onde caminha nossos filhos, para onde caminha a juventude. É preciso fazer uma reflexão do seu eu interior e projetar esta reflexão para além de si mesmo, buscando refletir: quem sou eu? O que quero? Aonde quero chegar? A reflexão que faz este livro, O Direito e o Camundongo, quer refletir a reflexão do comportamento humano, ordenado ou desordenado, moral, ético e funcional. De si mesmo, em relação ao próximo, em relação ao vizinho, em relação à sociedade, em relação ao seu amigo, ao seu desafeto, ao seu inimigo. E por que não remodelar o pensamento, o sentir e o ser a partir da adoção interior e projetar a harmonia desta reflexão para além de si mesmo, para concretizar aquilo que o Estado impõe como regra, o Estado de Direito, e não o Estado da desordem. E não a desordem social que se vê acontecer no Brasil todo dia. A pretexto de defender interesses de cunho individual, até mesmo coletivo, as pessoas se perturbam, praticam ações, movimentos, saem às ruas, sem saber para quê. A pretexto apenas de se contrapor à ordem do Estado, seja o município, seja o Estado Federal, ou seja a própria União. Paremos com esta perturbação. Vamos analisar o que temos e o que queremos para programar nossas vidas, nossas ações, para um Brasil melhor, um Brasil de justiça, um Brasil de solidariedade, um Brasil de paz, um Brasil de harmonia. Espero que os senhores tenham compreendido esta breve exposição. Podem nos contactar pelo www.funçãosocialdodireito.com.br e pelo e-mail francisco@funçãosocialdodireito.com.br. Vamos refletir a situação do nosso Brasil, a situação do direito, a situação da justiça ou da falta dela. Vamos refletir o Estado de Direito, o Estado da desordem, aquilo que queremos melhorar, para onde queremos caminhar.